Olá, sou Sandra Regina Chevinski e falo sempre para vocês sobre a neuropsicologia do dia a dia, a neuropsicologia do cotidiano, porque como eu sempre falo, o nosso cérebro, ele é responsável por todas as nossas ações, por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Da primeira vez, a gente conversou um pouquinho sobre os efeitos e as sequelas que o Covid tem causado na vida das pessoas, inclusive um estresse bastante importante, síndromes de estresse pós-traumático, em que a pessoa fica revivendo aquelas cenas da internação, ela teve delírios que elas imaginavam algumas cenas terríveis e aquilo fica voltando toda hora na cabeça delas, mas também conversamos da segunda vez sobre os efeitos deletérios do estresse sobre o nosso cérebro, em que o excesso de cortisol começa a envenenar não só o cérebro, mas todo o nosso organismo. Aí, uma pessoa que acompanha aqui a Mara Conexão falou para mim: Sandra, que ótimo! Agora você ensinou que a gente tem que reconhecer o estresse. Mas e aí? Quais são as dicas para lidarmos com o estresse? Olha que maravilha! Bom, temos três situações aqui que eu quero deixar bastante claras para vocês. Uma é o estresse pós-traumático, não só no Covid, mas também quando acontece algum grande trauma, por exemplo, um acidente, um assalto, a morte de alguém muito querido. Temos também um outro estresse que faz muito mal para a saúde, que é o famoso burnout, ou seja, o esgotamento por conta do trabalho, que também pode levar a pessoa até a morte se ela não se tratar. E o estresse contínuo, aquele estresse tóxico que nós conversamos também da última vez. Então, gente, vamos pensar em algumas coisas. Se o estresse instalou-se, o estresse ele é de verdade uma doença que precisa de tratamento especializado, psiquiatra e psicólogo. E aí, para lidar com isso e poder se curar e viver e aprender como viver. Mas e as dicas para que a gente não entre em estresse? Eu acho que essa é a nossa maior tópica de hoje. Bom, a primeira coisa, a gente tem aí cartilhas que dizem caminhadas, exercícios físicos, se alimentar bem, boas horas de sono. Não é que tudo isso evita o estresse. É verdade, tudo isso evita o estresse. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que ter uma postura diante da vida também, para que a gente possa evitar o estresse. A primeira coisa é aquilo que eu sempre digo, um mergulho na nossa intimidade, para descobrirmos o que não vai bem, que ponto que não está bem. E às vezes a gente entra em estresse pela autocobrança. Nossa, os tempos estão difíceis, todo mundo está sofrendo, então eu tenho que ficar trancado dentro de casa, eu não posso fazer nada. A falta de prazer, a falta de lazer são questões extremamente estressantes, porque se eu tenho ali, né, o meu organismo todo tonificado para poder agir, para poder trabalhar, para poder lidar com as situações, eu preciso de um período refratário, ou seja, eu preciso de um período de descanso em que eu possa não pensar em nada, que eu possa assistir um filme, uma comédia boa, que eu possa andar ao ar livre, que eu possa pensar e desligar. Quando a gente não tem aí a pandemia, eu sempre falo passear, viajar, visitar os amigos, isso é extremamente importante. Como agora a gente tem uma situação um pouco diversa, é importante sim que vocês tenham as pequenas gotas de diversões do dia a dia. É uma comida diferente, é poder assistir uma comédia diferente, poder contar uma piada, fazer um gracejo,
mesmo quando as coisas não estão tão boas. Sabe, o Freud dizia que quem consegue lidar com bom humor, mesmo diante das próprias imperfeições, é porque é uma pessoa mais bondosa com ela própria e com os outros. Então, a primeira dica de hoje, para que vocês lidem melhor com essa situação estressante, é: sejam bondosos com vocês e tenham um bom humor. Um grande beijo.